Amém, amados? Cá estamos nós mais um domingo, de estudo bíblico da palavra do Senhor. Amém? Vamos orar, né? Colocamos, esperando algumas pessoas se manifestarem, mas vamos estar orando aquilo que Deus tem para nós hoje. Amém. Pai querido, nós queremos mais uma vez nos apresentar diante de Ti, nesse dia especial por vários motivos, um deles por ser o Dia das Mães, Senhor. Pedimos que o Senhor esteja abençoando e que venha sobre cada mãe a unção que esteve sobre a mãe de Moisés, que enfrentou um ambiente politeísta, né? Enfrentou um ambiente de opressão, mas acreditando, Senhor, e desejando o melhor para o seu filho Moisés. E ensinou ele no temor do teu nome, a ponto de, no tempo certo, aquela palavra ter sido trazida à existência, Senhor. Que venha sobre cada mãe da Monte Hebron essa destreza e ousadia da mãe de Moisés. Que venha sobre cada mãe da Monte Hebron também, Senhor, a sabedoria, a fé e o temor que a mãe de Sansão teve, mesmo sabendo de todos os desvios que ele fazia, Senhor, não desistiu de orar e de acreditar que aquela consagração que ela fez, entregando o filho dela, Sansão, para o Senhor, um dia Deus iria trazer à existência. Que venha essas capacitações sobre cada mãe e principalmente aquelas que congregam a Evangélica Monte Hebron, Senhor, como pastor local, né? Eu declaro sobre a vida delas e peço a tua unção e capacitação em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Glória a Deus, todo mundo se manifestando aí, muito bom, porque a minha oração por vocês, mães, é que vocês tenham a sabedoria, a destreza, tá? Que a mãe de Moisés teve, porque ela foi corajosa, né? Num lugar politeísta, num centro politeísta, ter educado seu filho, ensinado seu filho nos caminhos do Senhor. E também como a mãe de Sansão, né? Porque a mãe de Sansão sabia que o filho era. E você vai ver em muitos trajetos ela confrontando ele. Quando ele aparece com aquele favo de mel, ela pergunta: meu filho, onde você pegou isso? Como assim, meu filho? O que você fez? Eu sinto alguma coisa, entendeu? E eu fico orando para que essa capacitação da mãe de Moisés e da mãe de Sansão venha sobre a vida de vocês. É claro que tem outras mães que são tremendas, mas são essas aqui que nós queremos colocar hoje. Amém? Então, avançando, se alguém puder curtir lá no Facebook, só para eu poder registrar aqui, né? Tá? Seria muito bom, porque aí eu tenho duas. O Juliano me deu uma recomendação para eu ter uma tela 2 e quando o José foi pregar essa quarta-feira, a gente sentiu falta, né, José, de uma segunda tela. Como que a coisa realmente assim é boa ter essa segunda tela. Alguém já curtiu? Isaldo, muito obrigado, Isaldo. Então tá, tira o som. Amém. Agora sim, agora nós vamos lá. Amados, continuando o nosso estudo, né, nós estamos em Provérbios. Hoje nós vamos pegar apenas 3 versículos, tá? Do capítulo 15, né, de Provérbios. E aqui nós vamos tentar trabalhar esses versículos bem de uma forma prática, acabando no horário, porque hoje muitas mães vão ter que cozinhar, que não é o certo, né? Mas filho sempre é filho, né? Às vezes vão todos na casa da mãe para comer no dia da mãe, no dia das mães. Mas amém, faz parte, isso aí faz parte de um chamado, de um legado, né? Bom aquelas que têm os filhos que podem vir nas casas, nas suas casas comer. Amém? Amado, algumas versões que eu sempre gosto de comparar, na King James, o filho sábio acolhe. Na João Ferreira, o filho sábio ouve a instrução, né? Do fruto da boca o ser humano se alimenta. Na João Ferreira, do fruto da boca o homem come o bem, né? Entretanto, a ambição dos ímpios é a sua crueldade,
mas o apetite dos prevaricadores alimenta-se da violência. A pessoa que consegue guardar sua boca preserva sua própria vida. O que guarda sua boca preserva sua vida. Mas o que muito abre, isso aqui é mais ou menos igual, mas a palavra aqui, ó, na King James, quem fala sem refletir acaba se arruinando, né? Quem muito abre. Na NVI, com a nova linguagem, comparando somente essas duas, tá? O filho sábio aceita, o filho sábio acolhe, tá? Na NVI está instrução, na nova linguagem está ensinamentos, né? O zombador, está praticamente igual, reconhece que está errado e ouve a repreensão, né? Os bons serão recompensados, né? Isso aqui está bem diferente, por isso que é uma nova versão atualizada, a linguagem de hoje, né? Do fruto da sua boca o homem desfruta coisas boas. Eu gosto muito dessa ideia que o Luiz Saião, que é o que coordenou, né, a Bíblia Nova Linguagem Internacional, né, ele deixou de uma forma bem bacana, tá bom? Bom, quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida. Eu acho fantástico. Quem guarda a sua boca, guarda a sua própria vida. Amado, antes de nós entrarmos, tá, eu gostaria de só destacar, nós não vamos estudar, mas nós estudamos isso aqui na aula de metanoia, né, provérbio, mudança de mente, que foi domingo passado, e nós mostramos em vermelho é o que está no hebraico, e tudo isso aqui que está em grego, né, é o pensamento de Paulo. Então, para quem não se lembra, só repetindo, eu coloquei o livro de Provérbios, principalmente esses capítulo 10 até o capítulo 21, dentro do pensamento paulino. É muito importante que você entenda isso, primeiro porque aquela teoria de que o Velho Testamento é só para judeus cai por terra. Segundo, a Bíblia é uma só. Mas é muito bacana você saber que o próprio Paulo, inspirado pelo mesmo Espírito Santo, é claro, também fez uso, né, dessas informações tão assim tremendas, que é essa questão que nós estamos apresentando aqui para vocês, né, que são os valores dos ensinamentos da palavra de Deus. Então, avançando no estudo de hoje. No estudo de hoje, amado, nós temos três personagens, tá, que vão aparecer bastante. Nós temos o sábio, nós temos o preguiçoso e nós temos o justo, ok? O sábio, nós vamos ficar praticamente até os versículos 3, 4 e 5 vai ser o preguiçoso, e o 6 e o 7 vai ser o justo. Mas hoje nós vamos falar mais sobre esse primeiro personagem, mas só para vocês saberem, né? Então, o primeiro personagem, ele quer ser ensinado. Uma das coisas assim que você precisa entender dentro da cultura hebraica, e eles ficariam extremamente chateados com algumas coisas que acontecem nas igrejas nos dias de hoje, é aquela coisa que eu já disse, principalmente quando dou aula de aconselhamento pastoral. Tem pessoas que não querem ajuda, elas não querem ser curados, elas não querem, simplesmente não querem. Elas dizem que querem, mas elas não querem, né? Uma pessoa que é ensinada, e você vai ver o que acontece com essa pessoa por causa da postura, de como ela vai caminhar aí, né, nessa questão, ok? Segundo, preguiçoso, ele tem medo e não quer nada, né? Tanto é que é uma palavra que é usada aí, que é muito usada hoje em dia. O Steve Covey era um cristão, né? Ele vai pegar, né, do hebraico e vai lançar os 8 hábitos de uma pessoa eficaz, né? E ele vai trabalhar um dos hábitos, a palavra proatividade, que ficou famosa no cotidiano, né, empresarial, porque o ser humano é muito disso. Alguém cria uma palavra lá, proatividade, zona de conforto, relacionamento tóxico, né? Então, parece que essas palavras ficam tão batidas que todo mundo está usando sem saber. São aquelas pessoas prolixas, né? Eu sempre brinco que existem pessoas prolixas e existem pessoas que falam coisas pro lixo, né? Então, tem gente que gosta de falar difícil, né? Mas o falar difícil pode ser um hábito, porque ele teve uma base educacional muito sólida, né? Quem foi educado nos clássicos, né? A probabilidade de ter uma dicção mais prolixa é muito forte. Mas tem aqueles que falam sem saber o que é, né? Uma vez eu nunca esqueço, uma pessoa
usou uma frase assim, a sociedade psicótica, neurótica, esquizofrênica, misturou um monte de ismos da psicopatia. Eu falei, cara, você sabe o que você disse? Não, mas todo mundo está falando, é bonito, né? Então, parece engraçado, mas é mais ou menos isso, tá? A palavra usada aqui por preguiçoso é aquele cara que fica procrastinando, que é uma palavra, como eu disse, está sendo muito usada nos dias de hoje. E o justo, gente, é aquele que abomina a mentira. Interessante que dentro do contexto desse capítulo 13, esse justo não é aquele que anda em justiça apenas, mas ele não consegue, não quer, não faz questão de conviver com uma situação de mentira, uma situação não verdadeira. Lembrando que para o hebraico, a palavra mentira ela está relacionada com você não ter a essência, né? Ou a tua essência ser impura. Por isso, assim, que no hebraico se trabalha muito mais valores de dentro para fora do que fora para dentro. Tá? E o Paulo vai pegar isso, né? Paulo vai trabalhar muito isso nas suas cartas, uma das palavras que eu amo, e John Stott também ama, é a palavra ergonomai, alguma coisa sendo trabalhada de dentro para fora, né? É você construindo uma essência de dentro para fora, e quando essa essência estiver pronta, as pessoas vão conseguir perceber quem é você na totalidade, não fragmentado, né? É muito bacana aqui, né? Então, avançando, ele vai ter um contraste nesse versículo 1. E o contraste que ele vai ter vai ser entre o filho sábio e o filho insensato. É o filho sábio tendo uma postura e o filho sábio uma postura e o insensato outra postura. Então, esse joguete de palavras que nós podemos dizer que vai acontecer nesse versículo. Vamos lá. O filho sábio, tá? Ele aceita os ensinamentos do pai. Então, a primeira questão aqui é que Salomão já começa a dizer que a sabedoria está em querer aprender. A sabedoria está em ser humilde para assimilar coisas, no caso, boas, ensinamento ligado ao pai. Tá? E a palavra, né, para filho aqui, a palavra bem, né, Benjamim, né, a palavra bem é uma palavra muito forte na cultura hebraica, porque não é apenas filho, ele significa que, por isso que a questão da paternidade, né, você tem a essência de quem está te gerando. Os alunos de grego, de hebraico, desculpa, já sabem o que ali é um bet, né, com um secol? Não, vocês vão saber aí, né? Quem puder responder depois. O secol são três, ali são dois símbolos masoréticos, tá? E eu sei que é um B por causa do Dagesh que está lá, aquela bolinha lá dentro. Então, filho, que é essa palavra, e a palavra eb, ou ab, né? Apesar de ser um A, tá? Ele tem essa pronúncia de o A passa a ser E por causa do mesmo símbolo masorético que está na essência do filho. A palavra que Jesus vai usar, né, para Abba vem dessa etimologia. Ele usa uma palavra no hebraico, apesar de lá estar falando no aramaico e escrito no grego, mas quando ele fala Abba, por isso que o judeu fica indignado, porque essa expressão Abba, tá, era uma expressão conectada, como eu disse, com a paternidade, mas conectada a Deus, porque Deus era o pai. Abraão era o pai, então eles tinham essa questão do pai Abraão, né? Tem até uma musiquinha que eu e a avó Sus cantamos bastante lá na Arca de Noé. Pai Abraão tem muitos filhos, pai Abraão tem alguma coisa assim. A vozinha com certeza vai lembrar. E é uma música que fala muito sobre esse pai Abraão, pai de paternidade. Então, na cultura hebraica, isso é muito forte. Só que eu gosto muito, gente, da palavra aceitar, que é a palavra mucar, ou muocar, né? Não de moca, muocar, né? Há quem diz que o bairro do Moca tem a etimologia dessa palavra, porque eles foram os judeus que vieram, né, da Espanha, que foram para esse lugar. Parece que eles ficaram na Moca, Vila Formosa, depois que eles foram ali por perto do... Nossa, eu não sei se é do Bom Retiro ou em algum outro lugar, mas enfim, isso é lá atrás, mesmo no começo, quando eles começaram a chegar, tá? E essa palavra aceitar, ela no original, ela tem a palavra vínculo. Então, o que
Salomão está querendo dizer aqui? Então, se o filho, ou quando você começa a querer aprender ou caminhar com o pai, né, com os ensinamentos do pai, você começa a criar vínculo. Então, vamos jogar isso agora, gente, dentro do contexto nosso de cristianismo. Paulo vai dizer muito isso. Paulo vai trabalhar muito sobre essa questão de filiação, tá? Ele vai trabalhar isso na segunda carta aos Coríntios, ele vai trabalhar isso na carta aos Tessalonicenses, ele vai trabalhar isso em Gálatas. Não muito, mas ele vai trabalhar em Gálatas essa ideia de que a partir do momento que eu fico praticando, vivenciando a palavra do Senhor, os ensinamentos do Senhor, eu estou criando um vínculo. Timóteo vai entender isso, e Paulo escreve um pouco para Timóteo também, mas Timóteo vai entender isso, e Timóteo ele vai compreender que cristianismo, e aí vem uma coisa muito linda, gente. Cristianismo significa que eu tenho um vínculo com Cristo. Por isso que a palavra cristão, ela praticamente não existia. É isso mesmo, pai. Abraão tem muitos filhos, você também. Amém. Isso aí mesmo. Mas você estava lá na arca, lá, José? Então, só se você fosse aquela criancinha brincando com os animais, só pode ser. Mas vamos lá. Então, quando você tem essa ideia de vínculo, você tem essa ideia de correlação, tá? Nós mostramos qual é a nossa essência. Então, quando eu estou aceitando os ensinamentos, ou estou criando esse vínculo com a palavra de Deus, então eu passo a ser pequena miniatura de Cristo. Por isso, como eu estava falando, a palavra cristão, ela passa a ser introduzida praticamente quando Paulo estava fazendo as viagens missionárias, na primeira viagem missionária. Então, Jesus Cristo já tinha passado aquele pouco fazendo, quem que são esses aí? Esses aí são pequenas miniaturas de Cristo. Gente, eu acho tremendo isso. Tá? Alguém passar e poder dizer, o que, que é? Isso aqui é uma igreja, é uma casa de Deus. Olha, aquele lá é um cristão. Ele é uma pequena miniatura de Cristo. Por quê? Vínculo. Infelizmente, hoje, nós perdemos esses vínculos, nós perdemos essa correlação com o cristianismo, nós temos um vínculo mais preocupado com a estética, com a religiosidade, com dogmas, com questões denominacionais, e nós perdemos o vínculo do amor. Uma prova disso é, desde o ano passado, a pretensão triunfalista e ufanista do religioso, dizendo que tudo está acontecendo porque lá no Sambódromo houve uma encenação onde Jesus Cristo era morto, então por isso que o mundo inteiro está pagando por causa desse vírus. E depois agora com Deus não se brinca, colocando que algumas pessoas vieram a óbito porque brincaram com Deus. O vínculo não faria isso. Aquele que tiver pecado, que atire a primeira pedra. Tá? Nós vamos encontrar um Jesus orando por pecadores marginalizados, indo conversar com leprosos. Leprosos, gente, havia duas classes de pessoas extremamente abomináveis, tá? Que o judeu deveria passar longe. Pessoas que tinham uma doença de hemorragia, porque sangue na cultura hebraica até um certo momento, e os mormons vão pegar isso aí e fazer uma salada idiota, os testemunhos de Jeová também pensam assim, a vida está no sangue, a vida está no sangue, e isso não é verdade. O sangue tem um simbolismo, né? Então, quando alguém estava perdendo sangue, significa que essa pessoa estava perdendo vida, e ela estava morrendo nos seus sonhos. Por isso que quando Jesus fala, alguém tirou de mim poder, a palavra no grego, egon dinamos, alguém tirou de mim a essência para viver os seus sonhos. E quem já estudou no grego sabe que a expressão que está para aquela mulher não era uma mulher que tinha um fluxo hemorrágico, era uma noiva que esperava a sua cura. Nós já estudamos isso no grego, tá? E outro tipo de pessoas que era abominada eram os leprosos. E é interessante que, pela primeira classe que estava perdendo o sonho, perdendo sangue, Jesus se deixa ser tocado. Ele para conversar com ela. E a outra é o leproso, que Jesus vai atrás dele, convive com eles e os cura, né? Então, é interessante, gente, que você vê uma pessoa endemoniada, que nem o demônio Edgar Dareno, ele era colocado isolado muito mais
pelo efeito colateral que ele tinha sobre a sociedade, ou seja, ele era alguém que causava danos. Mas ele não estava ali porque ele era abominado, nojento, ninguém queria conviver. Não. Eles conseguiam aceitar um endemoniado, mas eles não conseguiam aceitar um leproso e uma pessoa com hemorragia. Até que ponto a igreja não está hoje aceitando pessoas endemoniadas nos seus meios, né, e fechando os olhos para aquelas pessoas leprosas precisando de curas e tudo mais. Então, vou avançando um pouquinho aqui. Então, essa pessoa vai aceitar o quê? Vai os ensinamentos do pai. Aí a palavra shakam, que é uma palavra no hebraico que vem da etimologia de querer colocar em prática, que é traduzido como sabedoria também. Tá? A palavra sabedoria, a etimologia vem daqui, por isso que é uma das palavras messiânicas. Tá? É essa ideia, né, de que você aceita, você caminha com essa questão da sabedoria, busca a sabedoria. Mas o insensato, aí o contraste, né, não aceita a correção. A palavra para insensato, gente, ficou um pouco pequena aí, mas a palavra les significa burlador, aquele que burla, aquele que quebra, aquele que porque a palavra insensato é uma palavra nova, tá? Na cultura hebraica, no tempo de Salomão, não havia muito essa palavra. Foi após a reforma que eles introduziram. E é uma palavra grega, tá? É uma palavra grega, a ideia de alguém ser idiota, tá? Alguém que anda sem senso. E na cultura grega, é alguém que não tem sensibilidade. Eu gosto muito dessa ideia, tá, gente? A pessoa que não tem sensibilidade para com os valores do reino de Deus, elas não vão colher as promessas do reino de Deus. Tá? E a palavra não escutar, a palavra chamar, que nós já estudamos ela, aqui é uma das dificuldades, né, do hebraico, que aqui é traduzido como não aceita, não escuta, tá? Não pratica, porque a palavra chamar ela tem várias probabilidades. A palavra chamar é escutar, trazer à existência, colocar em prática. Tá? E quando eu só não coloquei a negação antes, mas quando ela vem munida da negação, tá? Significa que essa pessoa não está aceitando e não está colocando em prática o quê? A correção. Eu só não peguei a palavra repreensão, gente, porque nós vamos vê-la dentro do contexto, que significa os ensinamentos que está lá atrás, que ela não quer criar vínculo com o pai, ela não quer criar nenhuma aliança com o pai, e isso vai fazer dela uma pessoa insensata. Então, o provérbio classifica esses filhos que não ouvem a instrução de seus pais como sendo escarnecedores. É uma outra palavra hebraica, tá? Escarnecer, zombar, mas a ideia da palavra no hebraico de escarnecedor é alguém assim que não dá mínima, tá? O pai está falando, não, meu filho, cuidado com isso. E ele ele não dá a mínima, ele não quer dizer, mas se meu pai está avisando, algum perigo tem. E aqui, gente, nós podemos entrar no cristianismo. O cristianismo hoje está vivendo essa realidade. Nós estamos falando, nós está sendo pregado, as pessoas não estão ouvindo, como já dissemos aqui em várias situações, vivendo os dias de Noé, né? Onde a igreja está tentando avisar. O problema todo é a descaracterização da religiosidade. Não é o estudo aqui agora, porque nós já estudamos, né, na história da igreja, no último período, como que os ismos pós-Segunda Guerra Mundial, né, o hedonismo, o existencialismo, o humanismo, né, principalmente esses, entraram dentro da estética comportamental da sociedade, consequentemente, entrou para dentro da igreja também. Então, nós já estudamos isso. Mas pegando aquelas ideias, jogando aqui. Então, essa pessoa escarnecedora é aquela pessoa que realmente não quer colocar em prática nada. Então, um espírito de escárnio, de zombaria em relação à instrução, nem tanto pela rejeição da autoridade dos pais, tá? Mas por se considerar o conteúdo da instrução divina como algo ridículo, desprezível. Então, essa pessoa ela pode até respeitar o pai, mas ela acha que aquilo lá, pai, isso é ridículo, não é bem assim, né? Não é desse jeito, as coisas mudaram. Sempre esse choque de gerações. E quem está numa faixa etária acima dos 40 anos, e tem os seus filhos adolescentes, sabe o que eu vou falar. É cruel isso. Às vezes nós temos que então dizer, tá bom, então vai lá, põe o dedo na tomada, toma choque para ver se você aprende.
mas quem sofre as consequências depois somos nós, né? Então, por isso que eu falo, até na oração inicial, né? Quem pegou desde o começo, eu orei pelas mães, né? Porque o papel de mãe nunca acaba, né? Quando é pequeno é um papel, quando é junior, né? Não sei se vocês conhecem esse termo, o Batista conhece muito, ou pré-adolescente é outra preocupação, na adolescência é uma outra preocupação, no jovem, faculdade, namoro, noivado, outra preocupação, casa, fora de casa, filhos, os netos, outra preocupação. Eu sempre falo, uma vez uma mãe me perguntou, pastor, quando que uma mãe, ou um pai, né, mas ela estava perguntando a ela, quando que uma mãe vai deixar de orar pelo filho? Só no arrebatamento. E se nós acreditássemos na intercessão da mãe pós-morte, até na eternidade nós iríamos continuar orando, porque esse papel não acaba. Essa foto, né, de um pai olhando, era o pai e o filho, que a ideia era essa, e o pai olhando a cabeça do filho vazia, né? Então, resumindo o verso 1, para nós acabarmos o verso 1, tá? A palavra de Deus vai usar, né, criar vínculo, o filho que cria vínculo, isso aí é um ouvido, tá, gente? Tentei fazer um ouvido, não é fácil, tá? Esse filho que cria vínculo, que está ouvindo, tá? Ele está buscando o ensinamento, né? Ele, por isso que é um pai ali ensinando, tá? Esse filho vai estar conectado, né? E aqui é uma palavra que nós não colocamos, que eu falei que ia colocar agora. E esse filho não sofre nenhum tipo de repreensão. Tá? Ali eu tentei colocar uma nuvem, né, conectada, então ele está conectado com toda sorte de bênção, ele está linkado, vamos colocar assim. Então, esse filho vai ter algo que todos nós buscamos, que é uma das promessas do Senhor: comerás o melhor da terra. E aqui, gente, uma vez eu fiz um comentário e casa bem aqui agora, aquele versículo, né? Honra teu pai e a tua mãe para que prolongue os teus dias. E uma vez eu fiquei indignado porque eu encontrava filhos bons que tinham ido a óbito, filhos ruins que estavam vivos. Eu falei, Deus, mas como é que funciona isso? Não era o ruim que tinha que morrer e o bom viver prolonga os dias? Aí Deus me levou a estudar a palavra prolongar dias, né, que é comer o melhor da terra. Então Deus ministrou ao meu coração que aquele filho que veio a óbito, que é o filho bom, ele tinha visto com seus olhos todos os seus sonhos, todos os seus projetos. Ele tinha enxergado, né, aquilo que haveria de ser trazido à existência sobre a vida dos seus filhos. Então, ele enxergou. E talvez aquele que foi desobediente, que não honrou, e nós já vamos falar sobre a palavra honra, tá? Ele não alcançou. Então, talvez ele está vivo, mas não está vivendo a essência da vida. Então, no hebraico, gente, esse jogo de palavras, que o grego também vai trabalhar, né? Você está zoe, vivendo para os seus sonhos, ou você está tânatos, morto para os seus sonhos. Então, sempre faz que existe duas pessoas, tá? As duas podem estar vivas, mas uma está viva para os seus sonhos, ou seja, e outras estão vivas, mas estão mortas para os seus sonhos, né? Thanatos e necros, né? Ou zoe, desculpa, Thanatos e zoe, né? Que é a palavra que nós temos aqui. Então, uma questão muito importante que é para nós trazermos para nós, né? De uma forma didática, existencial, como que é Deus como nosso Pai? Que se nós estamos falando de um filho que busca a instrução e que é sábio, né, em querer a instrução, e um filho que não quer a instrução, eu acho que antes de nós entrarmos sobre a instrução do pai, nós precisaríamos desmistificar, e aqui eu, nesses 35 anos de pastor, eu já encontrei algumas pessoas no gabinete, ou às vezes no particular, dizendo, para mim é muito difícil relacionar Deus Pai, paternidade divina, com a minha paternidade física terrestre, porque o meu pai era alcoólatra, meu pai nos batia, deixava faltar coisa em casa, porque ele tinha outras mulheres, meu pai nos abandonou. Então, às vezes é interessante como que o diabo faz e burla, né, a estrutura familiar para que gere na vida das pessoas essa deformidade em suas almas. Então, muitas pessoas encontram dificuldade nessa questão relacional de paternidade justamente
por não entender o que é a figura de um pai. Então, nós vamos falar como é que é Deus como pai. Tá? E eu vou colocar só 3 características, gente. Primeiro, é aquele que nos guia. A Isaías 48, versículo 17, te ensino a verdade e te guio pelo caminho. Essa palavra guiar pelo caminho, a palavra caminho aqui, usada pelo Isaías, gente, é derek-nai. Significa, eu quero te trazer um estilo de vida com valores do meu reino, da minha casa, da minha estrutura. Uma outra probabilidade de tradução é, eu quero te levar a viver um estilo de vida tal que você vai conquistar e alcançar os seus sonhos, ou aquilo que eu projetei é para você. Então, essa palavra guiar pelo caminho não é apenas pegar na mão e levar, também tem essa ideia, mas no hebraico, a profundidade de cada palavra que Isaías colocou aqui é tremenda. Em resumo, seria o seguinte: olha, Deus está dizendo, eu, como teu pai, eu quero te levar a viver os projetos, ou o melhor que eu tenho é para a tua vida. Segunda característica que eu amo na paternidade de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida, meu amado, é a proteção. Salmo 59, 16 é o seguinte: te protegerei no dia da tua angústia. Essa palavra dia aqui, que é a palavra gon, ou ion, né? E que no grego a Septuaginta vai colocar a palavra umera, ela significa assim, naquela hora específica que você estiver vivendo angustiado. E a palavra angustiado é se ver trancado, tá? Olha só, trancado, se ver, seria uma palavra próxima, se ver numa situação de pânico, tá? Podemos colocar até a palavra desespero. Então ele fala assim: olha, nesse dia que você estiver assim, não se preocupe, eu te protegerei. Lembrando que a palavra proteger aqui, ela vem da etimologia que nós estudamos no Salmo 91. Você lembra quando nós estudamos o Salmo 91? De uma mão sendo colocada, por isso que a palavra tenda tem da mesma etimologia, a palavra talit vem da mesma etimologia. É Deus nos guardando, é Deus nos abençoando, é Deus nos colocando debaixo, né, dos seus cuidados, e dizendo, filho meu, filho meu, filho meu. Então, essa ideia de proteção está no pensamento do judeu com relação à paternidade. Por isso que o judeu não tem dificuldade de entender a paternidade, porque o judeu não vai olhar para o pai terreno, ele vai fazer a diferença, ele vai saber que esse pai é o pai, né, ele tem um termo, né, estou tentando lembrar aqui, mas relacionado de paternidade de Yahvé, mas há uma palavra específica que eles usam no hebraico, que é essa questão de paternidade, que seria essa ideia de intimidade, relacionamento. É a mesma palavra que o pai usa para o filho pródigo, né? Ele fala, não, está aqui, você vai voltar para dentro da minha casa. Essa volta para dentro da casa, para a intimidade, é isso que Deus está colocando. Por isso, quando Jesus usa a palavra, quando você estiver querendo falar com Deus, entre no silêncio do teu quarto e ore assim, Abba. Aí o judeu, mas como? Qualquer pessoa vai dizer Abba? Não, só nós podemos dizer Abba. Então, essa contradição. E por último, aquele que é o nosso companheiro. Ele não apenas nos guia, ele não apenas nos protege, mas ele também é o nosso companheiro. Não, o Senhor tem o seu caminho no meio da tormenta. No meio da maior dificuldade, no meio de qualquer situação, Deus tem uma saída. Essa é a ideia, né, dentro do hebraico. Caminho no meio da tormenta significa uma saída. Aí eu vou conseguir sair dessa situação, eu vou conseguir ultrapassar essa situação. Então, essa é a ideia, né, que está muito forte aí no contexto. Então, e aí, do fruto da sua boca, o outro versículo, né? Do fruto da sua boca, esse aqui é o versículo 2, tá, gente? Do fruto da sua boca, o ser humano se alimentará. Tá? A palavra fruta, que é a palavra pele, e a palavra boca como resultado. Nós já vamos falar, então, e aí vai essa ligação. Então, o fruto da boca vai trazer a essência. Por isso que eu coloquei em vermelho, alimentará, porque esse alimento é a essência. Não sei se vocês param para pensar por que é importante, quem já foi no Egito, ou mesmo Israel, na Jordânia, né? Tem muito disso, a importância quando alguém oferece alguma coisa para você comer, seja um pedaço de pão, um chazinho, aquele chazinho lá naqueles copos estranhos, né? E para ele é muito importante que você aceite.
Uma vez eu fui aqui visitar um árabe junto com o Kleber, da nossa igreja, que está lá em Uberaba, e quando o árabe soube que a Ângela é libanesa, né, o pai dela é Salum, né, Tufi, né, que é um nome árabe bem forte, o nome do pai da Ângela é Tufi Salum. Aí Khadija, Hadish, Malik, ele, num gesto, né, de amor, ele me preparou uma comida. Gente, era 80% cebola e 20% o elemento que ele colocou lá, e ele me entregou. Quando ele me entregou, ele ficou olhando para mim, porque o árabe te entrega, fica esperando para ver se você vai dar aquele sorriso com os olhos, né? Eu olhei para aquela cebola, o Kleber olhou para mim, eu falei, comece a orar em línguas, que eu não posso passar mal, vai ser o maior vexame. E eu comecei a comer, eu me lembro que eu comia e lá, falando em língua dentro do meu interior e comendo, comi tudo. Cheguei em casa até com um bafo de cebola, Ângela falou, Silas, o que aconteceu, né? Então, assim, para eles é muito importante isso, porque significa que a partir daquele momento, a comida que ele comeu, certo? Que está dentro dele, também está dentro de mim. É por isso que quando Jesus fala, comei desse pão, ele estava dizendo, olha, a mesma essência que está em mim vai estar em vocês. Traga isso à memória. A mesma essência que está em mim está em vocês. Então, por isso a importância, né, do banquete, por isso que o Oriente Médio, principalmente o árabe, tá, o judeu, ele preza muito essa questão de banquete, de alimento, comer com as mãos, sentir o alimento, né? Não é porque eles são nojentos, não. É aquela questão de você não ter pressa para comer. Tá? Faça uma refeição, mas faça em comunhão. Por isso que a palavra de Deus fala tanto em mesa preparada, mesa posta. Nós fizemos, quando nós estudamos o Salmo 23, né, o versículo 6, se lembra? Nós estudamos no hebraico o que é uma mesa, qual é a mentalidade judaica para a mesa. Então, essa essência está sobre nós, tá? Então, para nós entendermos, o fruto é a essência, a boca é a manifestação da essência, tá? E a vida que vai gerar ou vai sair, né, daqui é a direção. É mais ou menos isso que esse versículo 2 está dizendo. Tá? Da minha essência se manifestará a minha direção. E aí, gente, é claro que nós poderíamos parar aqui, discutir aqui, falar sobre perguntas que às vezes precisam de resposta. Qual que é a essência da igreja hoje? Se a igreja não tem uma essência cristã, só tem uma essência estética, tá? Porque muitas vezes a religiosidade ela só tem trazido a estética. Como que essa igreja vai se manifestar? E qual será a direção que essa igreja vai dar para as pessoas? Por isso que quando a igreja não tem essa essência, ela preenche com qualquer coisa. E aqui é muito sério, gente, porque o livro de Provérbios se encaixa, principalmente o capítulo 10 até o capítulo 21, perfeitamente na liturgia do que nós temos hoje. Nós podemos estudar esses capítulos juntamente com os 8 primeiros capítulos de Levíticos, principalmente lá tem 6 festas, né, ou 6 tipos de ofertas, mas as 5 principais ofertas que tem ali, que é de primícias, que é de manjares, que é a pacífica, que é a de holocausto. Então, quando você olha para essa estrutura, tá, você vai para uma questão chave, qual é a essência da igreja hoje? Qual que é a essência da igreja hoje? E talvez é por isso que a igreja não está se manifestando e nem sendo direção. Tá? Pensa bem, no momento de luto, né, desse artista que veio a óbito, a igreja se divide em condenar, né, em dizer, teve um pastor que escreveu um negócio, foi tarde. Pensa bem que amor é este, né? Mas por que isso? Porque, na realidade, falta a essência do amor de Deus e fica somente a dogmática religiosa. Entenda bem isso, meu amado. A dogmática religiosa leva qualquer ser humano ao judicialismo. Sabe o que é judicialismo dentro da cultura hebraica? É aquilo que o Senhor fala, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra, que é o julgar. Nós já estudamos, ou vamos estudar, não sei, Provérbios 6. Tá? Não, nós não estudamos ainda aqui nessa plataforma. As coisas que abominam, o Senhor tem abominação, entendeu? Que é aquela questão que ele fala da essência, quando
essa essência é roubada, tá? Então, amado, aqui na plataforma do meu computador, estamos com problema para reproduzir esse vídeo, tá? Então, aqui está funcionando. Então, eu vou continuar. Se alguém também não está conseguindo ver, só manifesta aqui, tá bom? Eu já falei para vocês que não tinha um pastor que falava assim que tem um demônio só para TI. Porque não é possível como quando você precisa apresenta. Mas parece que não. Estou me vendo ali no telefone, quer dizer que quando continua. Então, avançando. A ambição dos ímpios, aí o contraste, né? A ambição dos ímpios, tá? A palavra ambição aqui é a palavra nefesh, nós já falamos muito sobre essa palavra, tá? Que é alma, desejo. Aqui está normal. Obrigado, José. Essa palavra aparece muito, espírito também em algumas versões é traduzido como espírito, mas a ideia dentro do contexto desse versículo é desejo, ambição é desejo, tá? E a palavra ímpio, Bagdá, eu gosto muito dessa palavra, gente, não é de Bagdá, tá? Mas fraudador, algo que foi fraudado, né? Tá aí o bet, né? Com o kamet embaixo, que dá esse A com o acentinho do vô, e o gimel, que nós já estudamos também com o patar, né? Esses símbolos que estão ali embaixo, né? Bagad, né? Fraudador. Essa ideia de fraudador vai levar ele a ter uma vida de crueldade. Mas eu gosto muito da palavra no hebraico, que não é a ideia de crueldade no sentido de fazer maldade, mas essa pessoa que é ambiciosa, ela não vai ter resultado. Por quê, gente? Olha as psicologia comportamentais, os coaches da vida, tudo roubando essa ideia aqui. E a própria psicologia fala que o homem ambicioso, ele nunca será um homem satisfeito, porque ele nunca vai estar satisfeito. Ele sempre vai querer mais. Ele sempre vai buscar mais, ele sempre vai desejar mais. Então, é como se fosse aquilo que Ageu diz, olha, vocês exatamente são como um saco furado. Um saco furado. Vocês estão enchendo, vocês estão colocando, mas a coisa não está sendo preenchida. É um saco furado. Tá? Eu gosto muito dessa ideia. Então, resumindo o versículo 2, tá? Que nós já estamos perto do final do nosso aulão, e hoje é Dia das Mães, muitas mulheres aqui talvez vão ter que cozinhar, né? Então, o que a palavra de Deus tem a diferença no versículo 2? Primeiro, fala do sábio. Esse sábio tem o fruto da sua boca, tá? Onde esse fruto ele se alimenta, ou seja, ele se alimenta daquilo que a boca está falando. E a boca fala do quê? A boca fala do que o coração está cheio, que é a essência. Então, essa é a ideia do sábio. O sábio é alguém que, na sua essência, ele se alimenta, por isso que ele fala coisas boas. Já o contraste é com o imprudente. Então, o imprudente, ele é chamado aqui de ímpio, impiedade, aquele que está fora do caminho da piedade, tá? Ele está contra o caminho da piedade. Ele é uma pessoa extremamente ambiciosa, e por ser uma pessoa ambiciosa, ele é cruel, tá? Eu poderia colocar aqui, ele nunca estará satisfeito, sempre estará insatisfeito. Eu até depois eu vou mudar, aí ficaria até mais didático, né? Então, porque essa é a etimologia da palavra crueldade, alguém que está sempre insatisfeito, alguém que está sempre não está legal, nunca está servindo nada. Então, amado, presta atenção nisso. A prosperidade hebraica está na honra. Você alcança os seus sonhos, tá? Você chega dentro desse contexto se você for uma pessoa que honra. Por sua vez, tá? O fracasso para o hebraico está na falta de honra. Tá? Você nunca vai acertar o alvo que Deus projetou para a tua vida se houver no seu coração, no seu sentimento, tá? Qualquer desequilíbrio na questão de honra. Nós já estudamos a ideia de honra, e a ideia de honra está linkado, né, a uma postura de você ser grato àquela pessoa, você entender aquela pessoa, você literalmente a palavra honra no hebraico fica um pouco mais fácil de nós entendermos, tá? É a etimologia da palavra elegei, que significa elogiar. Então, honrar é você ver as características boas das pessoas, tá?
Então, olha, essa pessoa, ela é chata aqui, ela é ruim aqui, mas tem isso aqui de bom. Então, você faz esse equilíbrio aí, tá? Onde você avança nessa questão muito forte aí, tá? Guardar a sua boca preserva a sua própria vida. Quem? Aquele que guarda, né, a sua boca, ele preserva a sua própria vida. E aí a palavra natsar, que na realidade não seria guardar no sentido de esconder ou colocar num lugar seguro, tá? Mas a palavra refletir é a mesma palavra usada no Salmo, tá? Guarda as minhas palavras, guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti, tá? Então a melhor tradução disso seria: eu refleti sobre as tuas palavras, pois eu não quero pecar contra ti ou deixar de cumprir os teus mandamentos. Então, a palavra natsar, né? Refletir. A, nós não estudamos a palavra o N ainda, tá? Mas quem for aluno de hebraico vai ver que uma das dificuldades do N é que ele é muito parecido com o bet sem o dagesh, né? E às vezes você bate um olho assim, você acha que é um batzar, não, e não é, é um natsar, né? Mas com o tempo a gente vai aprendendo e vai. E a palavra preservar, que é a palavra chamar, olha aqui, ó, de novo, a mesma palavra, agora aqui num outro sentido, porque aqui tem a ideia de trazer a vida. Então, quando você fala, eu estou preservando o meu casamento, você está dizendo, eu estou trazendo a vida, né? Tiago 3,6. O Tiago 3,6 eu não sei o que está falando, José. Você botar aqui pode nos ajudar, tá? Que bom ver o pastor Ciro numa posição equilibrada. Amém. Nancy, ore muito por mim. Quando alguém fala assim, pastor Silas, o que o senhor quer além do presente? Ore para que eu tenha equilíbrio. Uma das coisas que eu sempre pedi para Deus é aquilo que Jesus falou, né? Vocês erram, que vocês não conhecem a palavra nem o meu poder. Eu quero ter esse equilíbrio em nome de Jesus, tá bom? Então, só o Tiago 3,6 que eu não sei de cabeça, não, tá? Mas se você puder nos ajudar, agradeço. Então, essa palavra guardar, no sentido de refletir, e traz a própria vida. Então, de novo, gente, chamar, né? Shermar Adonai, escute Adonai, como se escute Israel, né? O Senhor. Mais ou menos assim, se você escutar, você vai trazer vida, tá? E aí vem mais uma vez a palavra vida. E olha só, a palavra vida, que é a própria vida, é a palavra nefesh, que lá atrás era espírito, que também já foi colocado como desejo. Mas dentro deste contexto, por isso que eu falo, o hebraico tem essas características, a língua também é um fogo com o mundo dinâmico. Exatamente. A mesma ideia, José Luiz, que está lá em Tiago, é essa ideia que Salomão está falando aqui. Aliás, o Novo Testamento tem muito de provérbios, tá, gente? Muito mesmo, porque era uma questão do cotidiano. Ah, mas então não foi inspirado pelo Espírito Santo? Amado, quem inspirou o provérbio foi o mesmo Espírito que inspirou o Novo Testamento. Eu, às vezes, quando eu vejo aluno fazendo essa discussão boba, eu falo, meu Deus do céu, para com isso. Mas voltando aqui. Então, quando você reflete nos ensinamentos do Senhor, você está produzindo vida e cura no seu espírito, tá bom? Lembrando, gente, que a palavra natsar é por isso que o Steve Cohen vai falar assim, proativo. Você lembra que eu falei que nós íamos falar sobre essa palavra? Essa palavra vem dessa questão aqui, você refletir e agir. Então, uma pessoa proativa é uma pessoa que reflete e age. Então, a questão toda aqui não está apenas se você vai ficar pensando, porque tem muitas pessoas pensando. Eu gosto muito de uma historinha, né? Que tinha 5 sapinhos, né, num tronco e tinha 2 sapinhos nadando no lago. Então, ao total, eram 7 sapinhos, né? Aí os dois que estavam nadando no lago olhou para o tronco, viu 5 sapinhos e falou assim: pulem na água, tá uma delícia. 3 sapinhos olharam um para o outro: vamos pular, vamos pular, vamos pular. Aí a pergunta é: quantos sapinhos ficaram no tronco? Uma resposta rápida seriam 2 sapinhos. 3 falaram em pular, 3 menos 5, 2. Sobrou 2 no tronco e agora ficaria 5 no lago. Não. Continuou 5 no tronco e 2 no lago, porque falar que vai pular e pular tem uma grande diferença.
Essa é a ideia da palavra natsar, tá? Você reflete, mas você coloca em prática. Por isso que ela vem com a palavra chamar. Então você reflete, refletiu, entendeu o que a palavra de Deus está querendo dizer para a sua vida, para o seu casamento, para os seus negócios, entendeu? Então agora chame a existência. Senhor, eu chamo a existência esta palavra. E agora você vai ter cura no seu espírito. Então, essa é uma questão. Então, quando se fala, tá, nesse contexto aqui, gente, cura do espírito, trazer a vida e refletir, nós estamos trazendo uma questão existencial. E a palavra que nós precisamos ter, e a primeira é essa aqui: eu preciso guardar a minha boca, ou seja, eu preciso refletir naquilo que eu falo, para que eu possa preservar, ou seja, trazer à existência as promessas. Lembrando que vida também está relacionado com promessas. Então, essas três caixas de vida é o que nós precisamos trazer a nós de uma forma tremenda no dia a dia. Todavia, nós já estamos encerrando, tá? Perto de encerrar, Walter. Todavia, quem fala sem refletir acaba se arruinando. E aí eu vou falar sobre essa palavra que repete aqui, tá? Daqui a pouco. Então, a palavra falar sem refletir, que é a palavra passat, que significa escancarar, que é o contrário da palavra que nós estamos vendo. Entendeu? Essa palavra aqui, ela não tem a ver com reflexão, guardar a palavra. É você simplesmente falando. Gente, e tem um ditado popular, né? O peixe morre pela boca, vem dessa ideia. A Joyce Meyer, né? Ela escreveu um livro sobre esse versículo. Eu não gostei muito do conteúdo do livro, é o Silas falando, é uma crítica particular minha, mas eu amei alguns pontos que ela colocou, sim, mas eu amei muito mais o título. O título do livro é altamente reflexivo. Eu e a minha boca grande. Tá? E aí você tem a palavra arruinar, que é ruir, trazer terror. Essa palavra mistat, né, que significa que você está trazendo terror para a tua vida. Ou seja, você não está tendo cura no espírito. E aqui você tem uma situação onde você não está tendo essa cura na sua alma, essa cura no seu dia a dia. E isso aqui é muito sério, gente. Então, esse nefeste, né, dentro desse contexto, é mais ou menos você, primeiro, viver no nosso natural, tá? Mas, ao mesmo tempo, vivemos no natural de Deus. Então, eu vivo no meu natural, debaixo do natural de Deus, ou o natural de Deus, quando está sobre a minha vida, né, ele faz o meu andar ser sobrenatural. Então, quando nós oramos, Deus, vem o teu sobrenatural, na realidade, nós deveríamos orar assim: Senhor, que eu possa andar no teu natural, para que o meu natural tenha sobre ele o teu natural. E aí eu posso dizer que eu ando e vivo de uma maneira sobrenatural. Então, isso é viver uma vida com excelência, que Tiago está falando nesses 3 primeiros versículos. Isso é viver uma vida onde eu estou conectado com aquilo que o Senhor traz. Mas qual que é o conflito, amado? E aqui nós precisamos entender. O primeiro conflito, tá, que o José Luiz citou Tiago, que o provérbio vai trazer a existência e que a cultura nossa hoje vai questionar e vai tentar trabalhar é o existir. Talvez as pessoas estão buscando esse existir. Por isso que Milan Kundera, ele fala assim, olha, a vida é um ato que só se vive uma vez, não é como no teatro, onde você pode repetir, repetir ou mesmo ensaiar. Não, você existe. Então, na cultura hebraica, como você sabe que não tem ensaio, a vida não tem ensaio, você precisa aprender a existir, você precisa aprender a descansar, você precisa aprender a buscar. E aí, na cultura hebraica, esse existir, ele só acontece em quem? Quando eu estou
abençoado. Por isso a palavra Barak, né, que nós já estudamos na segunda aula de hebraico, tá? Que é quando Deus criou os céus e a terra, ou seja, ele traz a existência. O problema todo, amado, e o segundo conflito o primeiro é existir. As pessoas não sabem existir. As pessoas estão pesadas, as pessoas estão mal-humoradas, as pessoas, resiliência, né? A palavra mais comum usada, mas as pessoas gravam aquilo no corpo, mas não sabem o que é aquilo. Entendeu? Você é aquela pessoa que às vezes grava, teve uma pessoa que gravou uma palavra no grego, e aí eu falei, era Thanatos, né? E eu falei, você sabe o que é isso aí? Não, Freud usava. Então, Freud usava essa palavra. Você pegou da psicanálise? Peguei. Então, quando eu dei o significado da palavra, nossa, eu falei, então tá, então você tenta entender e profetizar que é trazer os seus sonhos de volta, né? Não, mas não era isso que eu quis dizer. Eu falei, pois é, então, então você tome cuidado. Então, nós vivemos esse conflito. O Bauman, Zygmunt Bauman, vai dizer que esse é um dos grandes dilemas da sociedade. A sociedade sempre quis existir, mas ela quis tanto possuir que, ao querer possuir, ela caiu num vazio existencial. Por quê? Porque, como ela não conseguiu possuir, ela começou a parecer. Esse é o conflito de Zygmunt Bauman, no livro dele, Sociedade Líquida. Tá? Ele fala assim, as pessoas querem ser, as pessoas querem ter, e por não conseguirem ser e nem ter, hoje elas querem parecer. O problema do cristianismo está aqui. O cristianismo começou com uma essência. Ato dos apóstolos é ser, tá? Vida missionária de Paulo, ser. Conselho a Timóteo, ser. Pais da igreja, ser, essência. Você lembra quando nós estudamos a história da igreja? No terceiro módulo, eu coloquei o título A Igreja se encanta com poder. Quando a igreja se encantou com poder, a igreja perdeu a sua essência e ela caiu na questão do possuir. Precisamos ter terras, os nobres precisam se curvar a nós que vamos mandar nos reis. E aí foram anos e anos, até que a igreja perdeu a sua essência e a igreja hoje tenta parecer com a essência, mas não é. Naquele estudo eu disse uma situação que eu repito aqui, um dos alunos de Tomás de Aquino chega para ele estudando aquela passagem de Atos que Pedro fala, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. E aí ele chega para Tomás de Aquino e fala assim, pois é, Tomás, olha só, a igreja no começo não tinha nem ouro nem prata, eles partem do pressuposto que Pedro foi a primeira igreja, tá? Não tem ouro nem prata. Hoje a igreja tem muito ouro e tem muita prata. Aí o Tomás de Aquino calmamente olha para ele e fala assim, pois é, só que hoje, com tanto ouro, com tanta prata, a igreja não pode mais dizer aos paralíticos, levanta e anda, ela perdeu essa essência. É triste essa história, mas verdadeira essa história. Tá? Então eu encerro com isso aqui, amado. Nós não podemos viver uma vida de aparência. Precisamos ser humildes para, primeiro, reconhecer os nossos erros, confessarmos os nossos pecados e buscarmos a insustentável leveza do ser, que nós só encontramos na obra do Espírito Santo em nós. Tem hora que eu penso que o Espírito Santo tenha, na sua etimologia, tanto no hebraico quanto no grego, vento, porque ele quer ser leve em nós, para que na leveza dele nós possamos ser sustentados naquilo que a palavra de Deus tem para as nossas vidas. Amém, amados? Nós estamos encerrando aqui. Agradeço àqueles que permaneceram até agora conosco. Louvado seja o nome do Senhor por todas essas questões, tá bom? E